Afro. Cultura Afro. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Cultura Afrocast. Certo, Cris? Que episódio, hein? Esse é esperado. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e para quem é de meio-dia também, né? Porque às vezes a pessoa acorda assim, meio-dia, e é bom dia para você também. Que episódio, hein? Não é, Cris? Esperado, né? E hoje é um dia especial que a gente está gravando aqui, né? No 13 de maio. Especial para quem, hein? Especial para quem? Vamos falar disso, né? A gente ri, mas a gente não brinca. A Pererê fala isso, né? A gente até ri, mas a gente não brinca. Mas vamos falar dela. Vamos falar da convidada de hoje, esperadíssima. Aguardamos muito por esse momento, hein? Que momento. Vamos lá, né? Vamos falar dela. E aí você já sabe que tem que ter minha cola. Não dá pra falar sem colar, porque essa, eu vou te falar, tem caminhada. Vamos lá. Ela que é cria da favela do Ressaca. E a árvore dela tá bem sentada ali, hein? Que honra nossa! Ainda tá no mistério. Vamos lá, tá no Cris. mistério. Ela que ninguém sabe, ninguém viu a capa aí ainda. Ninguém viu a capa do Então vamos lá. Ela que é cria da favela do Ressaca de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. E se tornou assistente social, educadora social, consultora de ESG, diversidade e inclusão para empresas. Legal demais, né? Produtora cultural, comunicadora, que ainda, Gustavo, esteve à frente de um programa muito conhecido aí, que é o Bem Viver em Minas, da emissora Rede Globo Minas. E olhando isso, Gustavo, sabe que conclusão que eu cheguei? Essa empresa deve ser boa mesmo, viu? Para conseguir esse passe, isso aí. Deve ser boa. Comecei até a prestar atenção na programação deles mais depois disso. Se apresentava como mulher do samba e hoje faz o samba acontecer, mas também o samba, não só. E essa mulher, ela é co-idealizadora e produtora, já foi produtora, na verdade, do Samba das Pretas. Hoje, ela é idealizadora e co-produtora do Quilombo do Samba, que são as sementes que deram origem a Aquilombar Produções, que é uma produtora que faz vários eventos aí, corporativos, mas também para a cidade. E ela também, dessa semente, brotou a Aquilombar, que é a Casa da Cultura e de Diversidade, que fica aqui no Lagoinha, inclusive, a nossa vizinha, né? Pois é. Mas além de tudo isso... Tem mais, Cris? Tem mais, claro. Vamos lá. Tem mais. Ressignificações, né, Gustavo? Ressignificações. Alguns dizem que saem da favela para o mundo. Ela reescreve essa frase. Reescreve essa frase com a sua capacidade de transformação. Fatine leva a favela para o mundo. E aqui com a gente hoje é ela, que eu já disse para vocês. Ela que está criando futuros prósperos. Fatine Forbeck. Nossa, ouvindo assim, eu falei assim, quem é essa? Axé! E nem falei tudo, tá, Gustavo? Que difícil de resumir, tá, minha filha? Nossa, você viu? Foi uma pesquisa, eu falei, não, vou falar aqui. Biografia. Eu falei, vou falar alguma coisa aqui, né? Compartilhei com o Gustavo, falei, vou falar isso aqui. Mas difícil de resumir, viu? Eu te catei aí na internet, sei que ficou muita coisa para trás, tem coisas novas, ciclos novos acontecendo, a gente está muito feliz de receber aqui. Eu até falei pro Gu, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente tem que trazer uma mulher para a gente entrevistar, é importante, né? O mundo, a África é matriarcal, a gente está falando de cultura afro, então Sim. A gente precisa de uma mulher para isso. E aí eu falei, quem, gente? Quem? Quem? A gente tem que trazer alguém aí. Tem que trazer alguém aí. E aí tinham duas possibilidades. Uma a gente vai agendar e a outra a gente também pensou, nossa, gente, vai ser difícil, mas a gente conseguiu essa agenda para vocês. Fiquem que esse podcast, assim, vai dar muito bolo, viu, gente? Que tudo. É isso, amada. Obrigada por você vir. A gente aqui, Fatine, começa com uma pergunta que vem de um filósofo africano chamado Karenga. E ele fala de 3 perguntas. E a primeira delas é: quem é você? E aí a segunda ele fala se você realmente é quem você é. E a gente vai ver aqui ao longo do podcast
se você realmente é quem você é. E no final a gente sempre termina com uma, né, Gu? Que é a pergunta final dele, que eu não vou antecipar agora. Mas eu achei que ela ia. quem é você? Não vou antecipar, Agora, não. vamos. Ai, gente, que alegria. Vou, assim, dar continuidade, né, ao nosso boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e bom meio-dia para quem é de meio-dia também. Meu nome é Fatine Forbeck, eu tô muito feliz de estar aqui na frente de dois amigos queridos, pessoas que a gente constrói e possibilita futuros prósperos, né? Eu acho que isso é muito importante, se tratando de pessoas negras, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que pessoas negras falam sobre múltiplos assuntos para além do racismo, assim. Nós não somos um case de dores, nós somos um case de história e de prosperidade. Então, eu acho que estar aqui significa muito para mim, então muito obrigada pelo convite. Eu sou filha das águas. Eita. Sou filha das águas e do ferro, de Dandalunda em Coce. Sou filha da Fátima e do Francisco. Inclusive está ali, bem linda. Sou neta do seu Osvaldo, da Amélia, do Francisco e da Marília. Eu sou líder comunitária desde quando eu tinha 15 anos, assim, que eu nem entendia muito o que aquilo representava. Eu só gostava de ver gente feliz e de ajudar as pessoas, assim. Então, vão ter até coisas que minha mãe nem sabia que a gente pode falar aqui, mas eu, né, cresci, a minha adolescência foi na quebrada com a galera que eu estudava, com a galera que eu me divertia, foi no baile também. E foi a partir disso que eu comecei a sentir um desejo de fazer coisas que deixava o meu povo feliz. Isso me dava um tesão, isso me dava, sabe, uma alegria, assim. Então começamos ali fazendo as resenhazinhas, eu e meus amigos, nós tínhamos um bonde que chamava BKC. Não queiram saber o que significa BKC. Gostaria de saber, mas acho que já sei, porque me parece uma sigla de WhatsApp. É um dialeto de WhatsApp, não é? Uma abreviação. Mas assim, né? Que assim... Tapem o ouvido das crianças. Mas não, gente, era minha época, eu tinha 15 anos, minhas amigas também. Era tudo bem, mas você teria esse grupo hoje de novo? Você lembra, mãe? Teria demais! Bonde quebra-cama. BKC, bonde quebra-cama com K. Porque nós é africana, entendeu? Tô zoando, gente, não me cancela. Mas tinha um bonde quebra-cama que ficava com BFG, bonde faz gostoso. Que ficava, sabe, com assim, era tanto bonde, assim, que a gente se colocava no mundo a partir disso, sabe? Então, o bonde quebra-cama fazia a resenha delas, o BFG fazia a resenha deles. E isso era muito massa. A gente via a possibilidade de ganhar grana e de ficar conhecida na quebrada, no território também. Então, ali eu já percebi que era isso que eu queria. E assim, fui me envolvendo com a comunidade. Então, assim, via alguém passando necessidade, a gente ia lá. Era um arroz, era uma cesta básica, batia na porta do vereador, pedia os trem. E era um projeto social que a gente participava. E eram uns trenzinhos... Foi indo, é o Dia das Mães que a gente faz na rua, o Dia das Crianças, com banho de mangueira pra todo mundo. Nós não tinha dinheiro, mas tinha mangueira. E nós não pagava água na favela, então era isso que nós dava pro povo, entendeu? Então, assim... Próspero. Prosperidade pura. As barraquinhas. Então, foi assim que eu fui desenvolvendo esse desejo de ver gente preta, periférica, gente parecida comigo, feliz, assim. E para além de ser parecida comigo, gente que eu amava, sabe? Então, eu sou essa pessoa que é líder comunitária, que gosta de ver gente feliz. Eu sou filha de uma mulher que lapidou diamantes. Eu venho de uma família de garimpeiros. Eu acho que essa é a maior essência e é a coisa que eu falo com mais alegria e... orgulho. Sim. Então, a minha família é uma família de garimpeiros de Diamantina, até hoje, né, mãe? A gente tem primos meus que trabalham com garimpo. E a minha mãe lapidava as pedras preciosas que chegavam, assim. Então, é muito perto, né? Essa ancestralidade da prosperidade é muito perto. Por mais que
a maioria, né, e os quilos e quilos, talvez até toneladas de pedras preciosas e ouro que passou pela mão da minha mãe e da minha família, não ficou conosco, essa tecnologia de encontrar o ouro tá no meu sangue. Então, eu acho que essa é a maior essência que eu tenho. Então, eu sou essa pessoa, eu sou uma mulher da música, da cultura, do funk, do samba, do hip hop, sabe? Sou uma mulher que tem muito tesão pela vida, sou uma pessoa que é de axé, né? Hoje, praticante do candomblé, né? Daqui a pouco, logo menos, terei, né, assumido meu cargo, já fui levantada, né, apontada como uma cota da casa do Quilombo Manzo. E daqui a pouco a gente vai estar aí vivendo outros movimentos. E uma mulher que quer ser rica, que quer ser próspera, que quer viver, comer bem. Aham. E é isso. E sabe o que eu acho muito legal, ô Fatime? Assim, eu e a Fatime, a gente se conhece há um tempo. Sim. Eu não lembro como é que a gente se conheceu. É engraçado que parece que é tão já, parece que sempre foi, que eu não lembro quando. Não foi no Acho que a gente no bateu BQC, uma com a outra. não? Gente, Não foi. no BKC? Não Olha, você BKC. vê. Cris Não poderia foi ser nessa época. perfeitamente, Cris poderia ser. Mas Fatime, calma. é do pente, amiga. Calma, Do pente que uniu a calma que eu gente. estou vendendo uma outra Cris por aí. Eu tô fazendo limpando imagem. Calma. Eu acho que foi o do pente que uniu a gente. Do pente. Acho que gente. sim. Acho que foi do Pente, que olhou e falou: você precisa conhecer a Fatime. Foi, E falou a mesma coisa com exatamente. você e a gente Exatamente. se conheceu. E aí eu conheço Fatime já há um tempo e eu acho muito legal de te ouvir falar de quem é você, porque ainda tem mais de você, assim, que você que tem, sabe? A gente sabe que tem ainda, sabe? Assim, eu acho muito massa você já fazer essa referência, né? Já de uma religião de matriz africana, mas eu acho que é interessante também a gente contar aqui que você não parte disso, né? Que foi um Não. processo. Que aí a gente já começa a falar sobre a questão do quanto que a gente, quando fala do canal Cultura Afro, que é exatamente para preservação, para retomada, revivência, né? Que a gente traz isso tão forte, que a gente precisa celebrar o que é cultural, a gente vai nesse lugar também. Do quanto que a gente também se afastou daquilo que é nosso, Sim. por uma série de questões, né? Sim. Que nós fomos nos afastando do que é nosso. Mas você não começa na religião de matriz africana, mas ao mesmo passo também nessa mesma mesa, inclusive no podcast anterior, a gente tem Sérgio Pererê falando que o cristianismo veio da África, né? E aí ele fala, a Arca da Aliança estava lá. E aí eu acho que era importante você falar, né? Que você já foi, né? Passou por essa questão do cristianismo e enfim, eu queria te ouvir falar sobre isso, porque a gente não conversou sobre isso, né? Essa transição, né? Essa passada, né? Esse movimento. E eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar, assim, também, com câmeras. Com câmeras gravadas, Que né? news! Com conteúdo perpétuo. Eu Atenção, sempre Brasil! falo, né? Mas acho que não com tanta profundidade, mas é isso. Eu cresci num berço evangélico. Minha mãe me levou pra igreja muito cedo. E desde novinha, eu sempre tive um contato com a espiritualidade muito forte. Então, com 4 anos, eu já dançava, já cantava, já me botava lá em cima do palco, né? Do palco não, do púlpito. E, né, eu já ficava dançando ali, minha mãe adorava. Então, eu cresci sendo a menina que decorava versículo bíblico, capítulo da Bíblia, e que era a pessoa que, enfim, estava ali na cultura gospel ali também, vivenciando aquilo com Também muita é um conhecimento força. importante, né? Ah, Pra quem tem. Sim, total. E Né? acho que toda a arte que eu aprendi praticando foi inicialmente na igreja, sim. Aham. E eu lembro que eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade muito cedo. Eu lembro de eu ler o livro de Apocalipse, assim, ficar fascinada, né, mãe? Eu lia, assim, Apocalipse, e ficava, meu Deus, esse bicho com 7 olhos, esse dragão que emerge do mar, que é isso? E lendo, gostava muito de coisa escatológica. Então, assim, a minha base, ela vem toda do cristianismo protestante, da igreja evangélica. Sim. Só que de quebrada, né? Aham. Então, na igreja no domingo e durante a semana na escola ouvindo Racionais, Aham. ouvindo Funk 2000, ouvindo Pagode 90. Foi assim que eu fui crescendo, assim. Aham. Então, com 14 anos eu saio da igreja, vou viver meu corre de baile, fazer minhas paradas, e com 20 anos eu volto.
Só que eu volto e eu não paro de fazer o que eu fazia. Eu Sim. continuo fazendo as festas gospel, as rave gospel, os encontros da juventude, juntava todo mundo, era uma coisa muito doida, assim. E a minha primeira graduação foi em teologia. Então eu sou Olha teóloga por só. formação. E foi na teologia que eu entendi que eu precisava entender um pouco mais sobre sociedade. Por quê? Porque eu comecei a questionar o porquê que a minha quebrada, e eu, Cacá, né, as meninas que a gente se organizava, na época a gente era oficineiro do Fica Vivo, por que a nossa quebrada era daquele jeito? Por que não tinha qualidade no ensino na escola lá dentro da quebrada? Por que não tinha um posto médico? Por que a polícia era tão truculenta? Sabe, a gente começou a questionar. E a partir dessa articulação com o Fica Vivo, a gente começou a tecer uma conexão entre a rede socioassistencial, chamamos, tipo assim, referências mesmo, sabe? Da assistência, e da segurança, e da saúde, e da educação. E a gente começou a falar que a gente queria melhorias para nossa quebrada. E foi ali que eu falei, nossa, eu acho que eu preciso entender um pouco mais. E eu fui pro serviço social. E aí, no serviço social, eu dou de cara com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu conheço qual que é a base do cristianismo, entendendo que Jesus não é cristão, né? Que o cristianismo ele começa depois da morte de Cristo, de Jesus, na verdade. E aí eu fui entender a base disso, eu fui entender, né, principalmente sobre a minha história, a história do meu povo, né, esse processo de escravização, ele parte a partir de quem? Do pensamento de quem? Ele se legitima a partir de quem? Quem é que falou que a gente não tinha alma? Quem é que falou que nós não éramos humanos dignos, né? 1814 foi quando as pessoas negras foram declaradas seres moventes. Não é seres viventes, não é seres humanos, é seres moventes. Entende? Então, entendendo um pouco mais ali na graduação, na faculdade, movimento estudantil, né, o pau torando, eu comecei a questionar e fui rompendo com a religião, assim. Então, teve um momento que eu rompi mesmo, que eu entendi todos os mecanismos de opressão que vêm também desse lugar, mas também reconhecendo que o preto, ele gira onde ele estiver. Então, né, se a gente gira hoje no terreiro, eu também girava na igreja evangélica. Eu também era cheia do poder, que na igreja evangélica era tido como Espírito Santo. Hoje eu posso falar, enfim, de outras manifestações que podem vir sobre o meu corpo também. E dependendo do axé ali da igreja, né? Eu já vi vários, inclusive, né? Que você olha e fala, seu Cacarrua, entendeu? E o povo tá achando ali que tá, né? Na hora começa, me dá vontade de sapatear, você vê ele ali no meio. Mas aí, eu acho que são coisas que a gente vai construindo mesmo ao longo do tempo. E a gente vai percebendo que o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa fazer escolhas. Então eu escolhi entender um pouco mais sobre a minha espiritualidade. E aí eu vou pro samba. Eu não vou direto pro terreiro. Sim. Eu vou pro samba. Então foi ali no bar do seu Cacá. Seu Cacá, o senhor é um querido, sensacional. A gente te ama muito. Isso é muito importante pra cultura de Belo Horizonte e pra minha vida também. E ali... Vamos trazer o Cacá aqui. Vamos trazer seu Cacá aqui, gente, é sério. Você participa também. Com certeza, quase 40 anos de samba. Sim. Por favor. Um dos maiores Porque produtores culturais da cidade. Total. Você sabe que ele é tio da Benilda, né? Não sabia. Tudo fecha na Benilda. E aqui, ó, tudo fecha em Benilda Brito. E aí, Inclusive, é muito doido a gente pensar nessa dinâmica. Eu vou pro samba, eu vou pra onde meu povo tá organizado. Em roda. Eu vou pra onde vai ter uma partilha de bebida, de afeto, de música. Eu vou continuar batendo na palma da mão, louvando, né? Eu vou continuar cantando alto. Eu vou continuar me afetando e criando outras possibilidades de afeto e de espiritualidade. E é o samba que me direciona pra um terreiro, né? Que é onde eu vou. Nossa, é uma história bem longa, mas assim... bem longa não, mas eu já tô finalizando. Tá bem didática. Em 2019, e aí o processo é esse, gente. Eu vou em 2017, 2018... 2017 eu rompo com a religião, 2018 eu vou pro samba, 2019 eu vou pra Salvador
com essa pessoa aqui, Cris Felipe. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Que foi E quem que levou a gente lá foi a aromaterapia, inclusive. E nós que eu fomos falei, pra vou casa levar de quem? De Benilda Brito. De novo, Benilda De Brito. novo. E aí, a gente... Benilda falou assim, gente, vai ter uma feijoada de Ogum num terreiro lá no Nordeste Amaralina. Eu nunca tinha pisado num terreiro. Aham. Eu nem sabia como que era a configuração de um terreiro. Vindo, inclusive, de uma tradição que demonizava essa religião, inclusive. E aí, Cris olhou pra mim e falou, eu animo, você anima? Eu falei, eu animo. Quando a gente chega no terreiro, era um bequinho, assim, lá no Nordeste Amaralina. A gente chega... entendendo assim, as pessoas, olhando para as pessoas, né, aquela coisa assim, bem mineiro, né, chegando quietinho. E ali, naquele momento, o Oxóssi tava terminando de dar um rum, ele tava terminando de dançar. Quando ele sai, entra Ogum. Ogum é meu pai. E aí, foi a primeira vez que eu vi Ogum encarnado na minha vida e eu reconheci aquela energia. Eu sabia que aquela energia era a energia que me acompanhou, que me deu coragem a vida inteira. E aí a Cris tá aqui, ela sabe que eu chorei muito. Ele saiu de onde ele estava. Ele veio e ele nos abraçou. Nos levantou, ele deu um ilá, e eu chorando, e depois veio e deu uma feijoada pra nós, e eu comendo com a mão, e era lágrima com suor, com feijão e farinha, e nós comemos. E eu saí de lá e falei, quando eu chegar em Belo Horizonte, eu vou procurar um terreiro. E aí me indicaram, falou, olha, você é a cara do Manzo, cara de Mãe Efigênia. Acho que foi até lá mesmo, foi uma conversa lá Foi. mesmo que a gente teve. Que Com a alguém falou Fernanda. pra você, Fernanda, pra atuar. E falou com a gente do Manzo, assim. Isso. E aí você falou, vou chegar lá e vou. E Manzo tem uma força, né? Tem. Na nossa história. Aconteceu muita coisa no Manzo, né? Antes de E a tudo Benilda ser- tava lá E a também. Benilda Não, isso é chocante. Inclusive, daqui a pouco estarei lá no Manzo, inclusive. Hoje é dia 13 de maio, dia gira de Preto Velho. É isso. Mas é esse o caminho. E daí pra frente foi só pra frente mesmo, Ah. assim. Eu honro muito esse caminho, né? Da espiritualidade comigo, principalmente ali dentro da igreja, porque eu conheci muita coisa, eu entendi muita coisa, eu vivenciei uma espiritualidade que ela não difere muito do que eu vivencio hoje, assim, que é da comunhão, Uhum. que é da partilha. Sim, tem o fanatismo. O fanatismo, ele entra quando a religião entra também. Mas quando a gente tá vivendo a espiritualidade no cerne ali, É outra sabe? E assim, oratória também, né? Foi lá que eu aprendi a falar bem também nas pregações, a cantar, a dançar. Então, assim, Uhum. é bom. E já dizia Mano Brown, a igreja é mó função na favela. Ou, É, é isso. Também. Eu também. falo, Fatine, que a minha mãe, até meus 20 e poucos anos, minha mãe era testemunha de Jeová. Uhum. Eu sou neta de mãe de santo, né? Sou neta de uma mãe de santo, de Oxóssi. Sou filha de uma testemunha de Jeová. A minha mãe é filha da minha avó. A minha tia-avó, que é a irmã da minha avó, né? Era testemunha de Jeová, apresentou minha mãe, passava muitas férias na casa da minha tia. E minha tia influenciou mais a minha mãe do que a religião da minha avó, né? Então, minha mãe se torna testemunha de Jeová, ela cria a gente enquanto testemunha de Jeová. E eu me lembro exatamente do dia que a minha mãe falou assim, eu não vou mais. E eu entendi que era porque a gente já estava direcionado. Criado, Na verdade, né? aquilo ali foi quase um instrumento para ela, sabe? De me ajuda, como é que eu vou criar Sim. as minhas filhas nesse contexto que se tem. Sim. Como que eu vou fazer isso? E a religião foi um instrumento para Total. isso, né? Porque trouxe pra gente aquela coisa, ainda, né, do temer a Deus, É, ainda que seja nessa é. perspectiva, foi um instrumento, sabe, pra minha mãe. E eu acho que tem uma coisa, Cris, que a gente pode também trazer como elemento dessa reflexão, é que nós, né, em África, nós tínhamos os griots, que eram as pessoas que nos direcionavam, eram as pessoas que ensinavam, eram as pessoas que, né, elas criavam mesmo, né, o pensamento, a reflexão, fazia com que as pessoas refletissem sobre a vida. Através da mitologia. Sim, e aí aqui, né, nesse território e nesse tempo, muitas vezes o griot, ele é representado pelo pastor da igreja. É isso. Ele é representado, né, por aquela figura que é tida como uma figura sábia, que tem uma família ok. Então, eu preciso estar naquele lugar porque aquela pessoa pode me ajudar a cuidar da minha família, dos meus filhos. E eu acho que, e eu falo isso justamente porque isso que você falou, eu vi muito isso acontecer.
sabe? Das mães permanecerem na igreja enquanto os filhos estavam ali, crianças, adolescentes, e depois criou, tá casado e tal, sair, sabe? Porque é isso, olha, deu certo. Deu me certo, ajudou tá aqui. criado, sabe? Até aqui me ajudou o Senhor, tchau e benção. Mas tem muito sentido isso, que é o sentido de contar a história na roda, né? Então, Total. assim, é didático, né? Na verdade, esses pastores são contadores de histórias, Boto fé demais nisso. né? E isso aí faz todo sentido na Sim. hora de você educar alguém. Você educa Sim. através da mitologia, né? São exemplos que já vêm de histórias passadas que você vai sacando ali Inclusive, a Jesus história. fez isso, né? Total. É vendo a história do outro e entendendo uma história que eu reflito sobre mim mesma. É, Que eu percebo. Por isso que exatamente. fofoca é importante. Eu tô com Jonga. É, Eu tô com também, Jonga. Fofoca também. é importante. Essa fofoca direcionada. São Você olha e fala, tudo narrativas. bem, a gente falou tudo isso. Mas o que isso me ensina? São narrativas. É. E tem outra coisa lá eu fazendo mestrado em inovação tecnológica na UFMG, eu fui descobrir que uma das principais ferramentas para você transmitir conhecimento na inovação é narrativa. E narrativa nada mais é que você contar histórias. Total. É sobre oralidade, Entendeu? E eu acho que hoje o nosso papel é retomar essa narrativa para que a gente possa construir novas possibilidades de futuros, assim. Então, assim, Total. como a gente não tem, né, esse perto da nossa casa ali, às vezes não é tão acessível, esse local que a gente leva os nossos filhos para ouvirem essas histórias, né? Muitas vezes a gente não tem acesso a isso, a gente acaba levando para outros lugares. Aí vem a questão do signo e do significado, né? Boto fé demais. Porque o significado é uma coisa. Às vezes o signo pode ser ali meio sincrético, né? Mas o significado, às vezes, te joga lá para ancestralidade. Total, acredito muito nisso. E assim, eu acho que isso que você está dizendo, Fadinho, vai dando uma dimensão, e eu nunca tinha te ouvido falar dessa forma, né? Que junta as duas coisas, porque eu ainda tenho, né? Eu tô vendo o seu movimento e tudo, mas eu ainda tenho lá em 2019, nossa primeira ida no terreiro, né? Não esse ressignificado que você fez toda essa reconstrução, né? E até passando pela história de transformar o samba em culto, né? Porque eu lembro de você falando samba domingo, É o culto pra mim é no domingo e tal. Bora e pro culto, Cris! Transformar o Cacá em uma igreja, né? Total. Assim, de levar, de cura e de retomada. Eu acho isso muito massa. E muito legal também é ver como que tudo isso também está no seu profissional. Né? Como que isso tudo, assim, né, vai... A questão da religião, das descobertas e tudo também vai caminhando ali, dá muito paralelamente ao trabalho. Porque não é possível para a gente, enquanto povo preto, né, a gente deixar a nossa cultura em casa, né? Ela vai com a gente pro trabalho, ela vai pra gente onde a gente está. E aí, falando da questão do trabalho, o samba virou um trabalho também, né? Virou a sua fonte também de renda. Eu queria entender como é que foi esse processo para você, para afroempreender, que é um tema que a gente queria muito conversar com a Então, ela Fatina, já começou falando que desde os 14 anos Já ela já estava empreendendo, né? Já veio Porque ali, né? muitas, assim, o empreender não significa só que você tem uma empresa. Você está total. fazendo uma gestão de projeto ali, né? Está gerindo pessoas e tudo mais, está jogando recurso ali para dentro, está fazendo uma administração, já é um empreendimento. Né? Boto fé demais. Sabe? Total, e eu acho que é até curioso a gente falar disso, porque eu não tinha ferramenta nenhuma para empreender naquela época. Eu não tinha nada, eu tinha um feeling e um desejo mesmo, assim, sabe? Infelizmente, nós não fomos ensinados, né, a educação financeira, a educação emocional, né? A gente não teve acesso a técnicas, teorias, ensinamentos que, tipo assim, são coisas básicas para a formação de uma pessoa funcional na sociedade hoje, né? Total. Então, é muito no flow mesmo, é muito no caminho que a gente vai aprendendo. E comigo não foi diferente, assim, eu fui encontrando pessoas que foram me direcionando, fui encontrando possibilidades, pessoas viam meu corre e falavam, não, menina, deixa eu te ajudar aqui, não, vou fazer desse jeito pra você e tal. E aí a gente foi entendendo o processo, assim. Mas o meu encontro com o samba se deu no Cacá, né, como eu falei, e aí a gente tinha, né, uma
um ritual de ir todo domingo. E todo domingo Simplicidade Samba tava lá. Na época, Adriana Araújo, minha madrinha querida, um beijo, madrinha, fazia parte do Simplicidade Samba. E a gente ficava muito maluca quando ela subia no palco, quando ela levantava para cantar. Por mais que ela fazia parte do grupo, ela cantava poucas músicas. E a gente começou a perceber, eu e Camila, DJ Campos, um beijo, eu e Camila, né, minha sócia no Samba das Pretas. E aí a gente começou a ir em outras rodas de samba e perceber que a gente não encontrava mulheres pretas como protagonistas nas rodas de samba de Belo Horizonte. Aham. E isso começou a incomodar a gente profundamente, assim, porque, cara, se eu estudo a história do samba, eu vou entender e vou observar que o primeiro nome que a gente vai ouvir e vai ler e vai reconhecer enquanto uma autoridade é Tia Seata. E você sabe que tem uma lenda por aí que ela não existe, né? Porque as pessoas gostam sempre de invisibilizar a nossa narrativa, descredibilizar. a nossa E história. etc. Tem uma lenda por aí que ela nem existe, que é uma invenção lendária do Eu folclore. nem Ô, imagino gente, quem é que tem coragem de questionar a existência de Tia Seata. Deve ser as mesmas pessoas que questionam a existência das pirâmides, né? Como que as pirâmides foram construídas e por aí vai. deve ser a mesma. Enfim. Deve ser da mesma mesma tudo farinha do turma. a mesma turma. Dá descrédito, né? E Faz aí, parte do método. tá. E aí, Tia Seata, né, e as baianas, elas saem da Bahia, né, do Recôncavo, enfim, de várias partes da Bahia e vão para o Rio de Janeiro. E elas expandem o samba. Inclusive, a casa dela se torna um grande quilombo do samba, assim, né? Tanto que tem histórias poderosíssimas de Tia Seata, assim, sendo usada, que também era mãe de santo, sendo usada em cura, né? Então, assim, o mesmo espaço que tinha um samba, tinha um terreiro, as pessoas iam lá, recebiam a cura e festejavam e celebravam. Enfim, o samba é isso também, né? E isso se multiplica, porque isso é uma tecnologia, porque depois se espalha, né? As coisas dos quintais também protegerem o samba, né? Porque ele não podia ir para a rua porque era marginalizado. Exatamente. Então, os quintais são abertos para o samba. Exatamente. E esse é um movimento que foi ensinado, né? Que tem essa grande percussora do samba, que é a Tia Seata, que ensina isso, né? Uhum. Inclusive, de novo, quem fazia isso? Benilda Brito Benilda fazia na Brito. casa dela. De novo, nós Reuniu o povo pra reuniu o tocar povo pra samba. tocar samba na casa tomar dela, pra tomar cerveja. cerveja na casa dia de semana. É isso. É muito legal isso. É E aí isso. você tava falando disso, da gente encontrar mulheres e não ver no samba de Total. E aí a gente começou a falar, cara, tá errado. A gente precisa chamar as mulheres pra serem protagonistas de uma parada que elas geraram. O samba foi gerado por mulheres negras. E hoje ele é, assim, majoritariamente masculinizado e em muitos contextos machista. Muitos contextos. Uhum. Então, hoje, né, existe um movimento de protagonismo, né, dessas mulheres retomarem esse lugar de protagonismo no samba. E em Belo Horizonte, a gente começou, né, e aí eu falo uma coisa que a gente não inventou a roda, já existiam outros movimentos que aconteciam, né, Doris Samba tá aí, Dona Jandira tá aí, Raquel Cenéias tá aí, Dona Elisa do Samba tá aí, pessoas que, já caminhavam há muito tempo. E todo mundo a gente quer trazer aqui, hein? Com certeza. E aí, quando a gente chega com o projeto, nós vamos fazer um rolê onde vai ter mulher preta da portaria ao palco. Na comunicação, na fotografia, enfim, é a gente que vai fazer esse corre. E aí a gente lança isso pro público. E eu e a Camila falamos, amiga, nós vamos fazer um rolê para 250 pessoas, beleza? Beleza. Não, mas será que vai dar 250? Não sei. E aí, quando a gente foi ver, deram 700 pessoas. Estourou tudo, acabou até a água. E a gente entendeu que era isso. Você tava lá. E aí eu falava, Cris do céu, acabou a água. Deixa, menina, tem ninguém reclamando, deixa. E assim, ali a gente entende que a galera queria celebrar, a galera queria ver mulheres pretas sendo protagonista, a galera queria ter mais um espaço de afeto onde a gente pudesse existir como a gente de fato é. A galera queria sentir a força do samba a partir do corpo de uma mulher negra. Que foi a Adriana Araújo e as nossas convidadas que levamos durante 11 edições do Samba das Pretas, assim. E quando que começou isso? Foi em 2019, foi em março de 2019. Aham. Então, é um tempo,
Né, nós fizemos várias edições, né, cada uma com uma temática diferente, as edições, assim, algumas muitas esgotadas, outras lotadas, e a gente percebeu, e ali eu saquei que samba dá grana, porque a galera consome demais. Aham. Por quê? Primeiro, eu observei a galera que estava próxima a mim, e aí, assim, gente, eu não tinha conhecimento nenhum de empreendedorismo, nenhum desses termos, nenhum. Mas eu observava, eu acho que o empreendedor, a maior ferramenta que ele pode ter é a observação. Porque ele observa quem são as pessoas que estão próximas a mim, que consomem aquilo que eu quero fazer. Uai, a gente vai no samba e a gente compra 4 baldes de cerveja. 4 baldes de cerveja, na época, era R$400. Uai, é muita grana. E aí, quando você começa a fazer, você começa a observar. Nossa, eu vou continuar fazendo esse corre aqui que vai dar dinheiro. E na época, foi tipo assim, uma das maiores granas que eu já ganhei. Sei lá, eu saía, o que a gente ganhou mais grana, a gente saiu com R$2.000. R$2.000 era muita grana naquela época. Aham. Uhum. E tipo assim, depois disso, eu sempre falo, quem me pagou melhor até hoje fui eu mesma. Acredito nisso. Porque foi através desse movimento que eu acreditei, que eu fui costurando. Depois, né, eu saio do Samba das Pretas, nesse lugar, né, de sociedade e produção com Camila. Camila dá continuidade, eu vou pro Quilombo do Samba, a gente começa uma pesquisa e a gente dá o start no Quilombo do Samba. E no primeiro Quilombo do Samba eu tiro R$30.000. Então, nossa, eu recebi R$30.000. Quando que isso foi possível? O samba me proporcionou isso. E quem é que vai no samba? Quem é que foi no Quilombo do Samba? 90% das pessoas que estavam no Quilombo do Samba, que inclusive na primeira edição foi esgotada, eram pessoas pretas. Uhum. Então, ali eu identifico que o meu povo sustenta muita coisa aqui. E o samba, que é uma tecnologia ancestral de sobrevivência do povo preto, precisa ser mantido como um legado. Total. Então, Como um legado preto. um legado preto, por favor, né? Então, eu uni o útil ao agradável, assim. Esse foi o caminho que a gente foi trilhando. Eu fiz outras produções, né? Eu comecei a ter contato com outras pessoas, produzi alguns festivais, estive dentro de grandes corporações, prestando consultoria de ESG, de diversidade, inovação, né? E hoje, e assim, e é isso, meu tesão é fazer rolê pra gente. Bota fé demais. O Fatini, sabe o que é muito legal, assim? A gente ouvir falar nisso, que ela vai sempre repetir 2019, porque eu acho que foi uma virada muito grande, né? Até pra mim, pra minha vida também. 2019 foi a gente teve um duplo twist carpado ali, né? A gente fez ginástica, a gente fez o quê? Ginástica Saímos de olímpica. casa, de Foi mãe, tudo! apaixonamos, Tudo aconteceu. viajamos. Mano, horrores! Só que não. E aí, o que acontece? É muito interessante você falar isso, porque aí você fala de dinheiro, né? Você fala de afroempreendedorismo e dinheiro, num ano que nós duas ouvimos que a nossa cara não vende, né? A gente sabe. Mesmo? Foi. Ouvimos A isso. gente ouviu isso. Mas foi ressignificamos também isso, né? Total. Até para a própria pessoa que disse, né? De Sim. compreender esse lugar. Sim. Então, a gente se surpreendeu, né? Quando o Fatini sai e faz o Samba das Mas Pretas. deixa eu te perguntar uma coisa. Vem Gustavo aí. Não, cara. Aí é trocar aquela ideia aqui mesmo, né? Aham. Mesmo antes de alguém te falar isso, você pensava sobre isso? Então, Gustavo, considerando que o círculo de pessoas, né, que a gente convive, a gente não via ninguém fazendo esse valor. Exatamente. A primeira que eu vi, que chegou na minha casa, inclusive, gritando, Noelle Gomes, que inclusive Noelle tenho Gomes. muito, Noelle Gomes, que inclusive honro muito, e essa semana até falei para ela sobre isso, né, que eu sou muito grata, que eu vi no meu ciclo falar sobre dinheiro, fazer dinheiro, inclusive chegar na minha casa, meus vizinhos devem estar até hoje achando que eu mexo, né? Uma pessoa chegou na minha casa gritando, Com uma champanhe. fiz R$50.000 em um mês. Foi a primeira vez que eu vi isso ser possível. Foi assim, né? Aham. Então, de fato, você não tem referências ao seu entorno. Quando você não tem referência, alguém precisa fazer aquilo ser possível, Sim. saca? Sim. E aí, quando alguém vem e fala, é possível, senta na mesa da minha casa, falando, me mostrando que fez, você pensa, uai, é possível, né?
Então, eu acredito que isso é um processo também. E é um processo de pessoas que vão desbravar. Então, hoje a gente tem uma mãe seata que vai lá e desbrava o quintal dela para ser um quartel que vai cuidar, preservar o samba. A gente tem outras referências por aí. A gente tem um Lázaro Ramos, a gente tem uma Thaís Araújo, a gente tem uma Beyoncé, né? Exatamente. Mas até chegar nisso é um longo caminho, né? Pra gente realmente ver que, opa, esse lugar aí dá para eu fazer assim. Porque meu pai e minha mãe... e aí isso me irrita muito quando eu falo essa coisa da meritocracia, porque parece que meu pai e minha mãe não tiveram méritos, acordando às 4 da manhã, 5 da manhã, meu pai trabalhando com águas fluviais em Belo Horizonte, entrando em esgoto, parece que não teve mérito, né, assim. Para eles não foi possível chegar nesse lugar. O que eles me ensinaram? Sobre sobrevivência. Trabalhar. Sobre sobrevivência. Né? Não é sobre... prosperidade, embora eu veja prosperidade dentro da minha casa, que prosperidade é outra coisa, eles não me ensinaram sobre a prosperidade financeira, né? Mas de casa, de família, né? Eu tenho um pai e uma mãe que estão casados há 45 anos, isso é muita prosperidade, muita gente. Coisa. Entendeu? Sim. Porque me ensinaram sobre um monte de coisa, sobre tolerância, sobre perdoar, sobre afeto, sobre amor realmente, sobre cumplicidade, companheirismo, isso é muita prosperidade. Mas sobre a questão financeira, eles nos ensinaram a sobreviver. Como que a gente sobrevive? Então, nesse lugar, respondendo isso que você está me perguntando assim, né? Até então, eu não tinha razão para acreditar. Não é sobre desacreditar, é sobre desconfiança, né? Que é mineirice, né? É sobre desconfiar, será? Não sei, né? Então, é nesse sentido. Mas em 2019, a gente escuta isso, é um 2019 que a gente também faz outros movimentos. A gente saiu de Belo Horizonte, nós fomos para o Rio de Janeiro, num rolê bem diferente do que a gente né, praticava. Eu estava acostumada um pouco a essas coisas de congresso, esse lugar onde a branquitude está mais presente, mas, no entanto, eu não estava acostumada a ir para um lugar onde a gente falasse sobre espiritualidade e dinheiro. Exatamente. E a gente foi para esse rolê. Né, um rolê no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, pouquíssimas pretas, e a gente, em algum momento, olhar uma para outra e se perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui. E aí, num determinado momento, Fatine atravessa o salão inteiro, chega pra gente e fala: eu encontrei uma mulher ali que disse que ela faz desbloqueio financeiro. Com o olho desse tamanho. Que ela faz desbloqueio financeiro. E aí, a Fatine falou assim, e eu pedi ela. Eu falei com ela: me desbloqueia, porque eu vou voltar pra Belo Horizonte, eu vou desbloquear a favela inteira. E ela desbloqueou nós mesmo. E ela cobrava 15 mil reais, não era por pessoa. Por hora, e ela por botou hora. a gente dentro de um quarto, era por hora. E ela botou dentro do quarto e fez esse desbloqueio. Não cobrou da gente, falou, tá, nós vamos fazer. Vamos fazer Quem é? Quem é? Nós três. Eu, Cris e Noelle. Fomos pro quarto. E o bagulho foi fazer, doido. E ela fez um movimento lá, macumba, né? Mas foi macumba ali, fez, né, e tal. Com a gente... E a gente saiu de lá. E aí é essa coisa do Ori, né? É sobre a gente acreditar. Porque a cura vem da cabeça, né? Que a gente fala sobre isso. A cura tá na nossa cabeça. E aí a gente saiu de lá acreditando que era possível. E foi o ano que as coisas viraram. Tudo virou. Pra gente, porque a gente começou a acreditar. Sabe? A gente viu uma de nós fazer. A gente viu que era possível. E a gente falou, uai, peraí. Dá pra fazer isso aqui. E a relação com o dinheiro, pra mim, mudou muito. Assim. E eu acho, Cris, aproveitando que você tá falando isso, até pra agregar, partindo dessa experiência, é que, mais do que ver, a gente começou a falar sobre isso. A gente começou a falar dos incômodos que a gente tinha de não poder acessar. Eu tinha uma dor muito grande, que tipo assim, eu trabalhava demais, eu não tinha grana. Eu não tinha uma grana pra viajar, eu não tinha uma grana pra comprar uma roupa massa, eu não tinha uma grana, não sobrava, porque eu ajudava em casa, eu estudava, sabe? Tinham vários rolês. E aí a gente começou a falar sobre grana. E eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de falar sobre grana, porque ensinaram pra gente que dinheiro é maldito. Ensinaram pra gente que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ensinaram pra gente que o dinheiro, ele corrompe a pessoa. Mas o dinheiro corrompe quem não sabe lidar com ele. Total. O dinheiro corrompe quem olha para o dinheiro como um bem precioso e não como um recurso. Ganância. Então, assim, a gente começou a falar mais o que a gente queria. E eu acho que é isso, né? A palavra, ela é uma seta, uma lança. E ela vai, ela chega em algum lugar. E a gente começou a falar de grana, a gente quer, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos girar. E cada uma fazendo o seu corre. A Cris trabalhando com aromaterapia, a Noelle trabalhando com os cursos que ela dava e eu com a produção cultural. E a gente foi se encontrando e se entrelaçando nesse processo. Então eu acho que é muito importante a gente falar
sobre grana. Total. E às vezes as pessoas acham que quem fala é porque tem. Eu quero ter muita grana, eu quero ser milionário. Eu sempre falei isso, eu não tenho problema nenhum A de palavra falar tem sobre poder. isso. Não tenho problema nenhum. Porque eu sei, eu enquanto um corpo coletivo, que pensa coletivo, que olha de forma coletiva, eu sei que essa grana não vai parar em mim. Eu Aham. sei que ela vai vir e ela vai ser redistribuída. É isso que eu quero, sabe? Uhum. Sim. Então, eu acho que falar sobre isso é importante e buscar conhecimento também. Porque, Cris, a gente falou disso, mas a gente buscou conhecimento. Total. A gente foi atrás, a gente foi estudar educação financeira, a gente foi entender que energia é essa que o dinheiro traz. Uhum. Que energia que é essa? A gente viu a galera branca falando do dinheiro enquanto uma energia. E pra nós, velho, dinheiro era um papel muito valioso. E é um papel que quando ele vai embora, é muito difícil ele voltar, sabe? Então, eu acho que estudar isso, se abrir, se Total. permitir Total. Faz sentido. visualizar novas possibilidades. Eu acho que quando a gente possibilita disso, e se essa mulher tiver desbloqueado nós mesmos? Pra mim, desbloqueou. Minha vida mudou. Também acho que a minha A mudou. minha vida mudou. Pra mim, desbloqueou. E hoje eu vejo ela lá, meu filho, cobrando 50 mil conto pra fazer esse mesmo trabalho na galera, e a galera paga. Então, tipo assim, eu acho que... Eu sempre falo, né? Eu acredito muito na nossa emancipação enquanto povo preto. E para além de emancipação, autonomia, né? Porque é isso, é importante a gente ter poder de decisão e de escolha a partir da economia. Total. Sim, a educação é muito importante, óbvio. Porque é a partir da educação que a gente vai tomando consciência, principalmente de quem a gente é Até e da de onde a economia. gente está. Até da economia. Mas a economia, velho, porque é isso. Você começa a ganhar melhor, você começa a comer melhor. Você começa a vestir melhor. Você começa Você a pensar começa a melhor quando você come melhor. É, Velho, eu sou uma pessoa neurodivergente. neurodivergente. Eu sou uma pessoa diagnosticada com TDAH e estou em processos de análise de outros diagnósticos, inclusive. E um dos fatores que falam, né, que vem, né, que é provocado pelo TDAH, né, que ocasiona o TDAH, é uma alimentação. Olha isso. E eu sei aonde que isso me pega. Eu sei. Eu tava lá, minha mãe daqui também tava. Então, assim, quando a gente olha para o nosso povo, principalmente para as doenças de travessia, Uhum. né, que a gente fala da hipertensão, da diabetes, da glicose, Uhum. Que da não anemia. existe nessa massa em África e tá aqui nos tá pretos aqui. que atravessaram não livres. Isso, então assim, quando a gente olha para esse lugar, a gente começa a entender, cara, e aí eu tô falando de experiência própria. Quando eu comecei a comer melhor, a minha vida mudou. Total. Quando eu comecei a morar, a ter uma casa, consegui pagar meu aluguel, eu falei, que isso? E tudo foi Flui. fluindo, sabe? Total. O Fatinho, você falar isso é muito interessante, porque esse final de semana eu tava conversando, inclusive, com a minha educadora financeira, que é a Mila Galdense, beijo pra ela. Sigam ela, economista de pessoas pretas, que compreende, inclusive, tudo isso que a Fatinho tá falando. Economista de pessoas pretas e ainda é também de religião de matriz africana, Amo. e ela junta as coisas e aí fica bom. Aí realmente fica bom. E aí, assim, a gente tava conversando e eu tava falando sobre essa questão que ela me ensinou muito sobre a questão de pagar o passado. Que a gente paga o passado quando você vai ali, né? Você tem que ir lá, tem dívida, né? E você tem que sempre estar pagando o passado. E aí eu tava conversando com ela falando assim, Mila, mas a gente, enquanto povo preto, a gente vai estar sempre pagando o passado, se algumas correções não forem feitas. Porque eu não tô pagando o meu passado. Quando eu olho pro meu pai teve carro roubado recentemente. Se hoje eu começar a ter um faturamento, uma renda de 30 mil reais, eu vou querer dar um carro pro meu pai. Com toda certeza. Sabe por quê? Porque meu pai, ele não pôde acumular. Ele teve o básico, ele deu pra gente o básico, ele e minha mãe juntos trabalharam lá, ergueram nossa casa e deram pra gente o básico. Eles não puderam acumular. E aí isso porque a mãe e o pai deles não puderam acumular. E também isso aconteceu com meus bisavós, aí vai com meus tetravós, com meus tataravós, porque eles estavam em algum momento acumulando para outras pessoas e não para si mesmo. Sim. Então essa coisa da gente estar pagando passado, a gente está sempre pagando passado. Por isso que eu acho que sim, a gente quanto povo preto tem que ficar milionário mesmo, precisa disso, porque 10 mil reais na mão agora, cair na minha conta agora,
Né? Se eu tivesse herança, se eu tivesse com meus amigos, todos pudessem ter os mesmos acessos que eu, se todos os meus familiares tivessem com a vida resolvida, 10 mil reais ia ser um dinheiro a mais para eu investir. Se eu recebesse 100 mil também, seria um dinheiro a mais para eu investir. Tem outra coisa também, Cris. Só concluir isso. Então, 100 mil reais, 1 milhão para a gente é para uma comunidade inteira, não é só para um. Então, é preciso realmente a gente pensar dessa forma, porque não é qualquer dinheiro que a gente... Porque a gente tem a questão da dívida do passado. Você ainda tem seus pais, seus bisavós, não vai fazer diferença. É isso. Eu acho que esse ponto é central na análise de contexto que a gente vive, né? Por quê? Aí fala, não, as oportunidades são iguais. Não são. Saca? Enfim, não são. Chega, a meritocracia não existe. A gente não pode errar. A gente não tem onde a gente pedir. Né? A gente não tem aquele lugar que a gente vai chegar e vai falar, deu errado esse negócio meu aqui, me empreste um dinheiro aí para eu cobrir esse rombo que ficou. Isso não existe, né? Na minha família não existe isso, né? E além disso, né? Qualquer coisa que aconteça também, a gente que tem que ir lá e segurar a onda. Então, assim, não tem para onde correr. Você não fala inglês fluente, você nunca viajou para fora. Claro que não, saca? Com que grana que você vai fazer isso? Né? Sendo que você tem que ter a grana ali para segurar o plano de saúde do seu pai e da sua mãe. Plano de saúde da minha mãe, aluguel da minha mãe, tudo. O remédio do meu amigo. Você parar pra pensar, tipo assim, sabe qual que é o meu maior sonho? Dar uma casa pra minha mãe. Então, tipo assim, quer dizer então que os primeiros 50 mil com o respiro que eu tiver na vida... É a casa da mãe. É a entrada da casa. É isso aí. Eu não vou poder guardar pra mim. Primeiro porque eu não vou querer, porque eu realmente quero que minha mãe tenha tranquilidade, que minha mãe sempre pagou aluguel e sempre reclamou de pagar aluguel. Minha mãe nunca se conformou de pagar aluguel. É o meu maior sonho, dar uma casa pra minha mãe. Minha família não tem casa própria. E por mais que hoje em dia as pessoas falam, não invistam em casa própria, porque assim, sabe? Não, gente, casa própria, segurança, terra. Pra preto, quem compra pra preto, terra não erra, é isso. Pra preto, sim. Então eu acho que é um movimento da gente entender, e eu acho que é isso, assim. Marilu, inclusive Marilu Caqui, um beijo pra vocês. Me ensinaram uma coisa num ano novo, que assim, né, a gente é bem lúdica. Vamos passar ano novo juntos num sítio e tal, no meio do mato, kikiki. E aí eu tinha um creme que tinha um pó dourado, nós começamos a passar na cara, na mão de todo mundo, declarando prosperidade e tal. E aí, era a Mega da Virada, tinha esse rolê da Mega da Virada. Sei lá, não sei quanto que era exato, mas vamos botar aí, 150 milhões de reais a Mega da Virada. E aí todo mundo jogou, fez o bolão e jogou. E aí eu virei pra Marilu e falei, bem, se você ganhasse 150 milhões, o que você faria? Marilu parou assim, falou comigo assim, amiga, eu tornaria 100 pessoas milionárias e ficaria com 50 milhões. Eu falei, quê? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Falou, amiga, não faz sentido eu ter 150 milhões, eu poder dar rolês, fazer viagens incríveis, sendo que meus amigos não vão poder ir. Se eles forem, eu vou ter que pagar pra eles, isso é humilhante. Eu prefiro tornar 100 pessoas que são parecidas comigo, que vivem a mesma realidade que eu, milionárias. E todo mundo. E todo mundo viver e usufruir disso tudo, e mudar a vida de 100 pessoas, e ficar com 50 milhões, que ainda é muito dinheiro, do que ser mais um nessa roda toda. Isso. A minha cabeça fez assim, eu nunca tinha pensado nisso. E é isso, nós somos corpos coletivos, que pensam de forma coletiva. Total. Se a gente tem ali 200 reais, o que nós vamos fazer? Com 100 reais nós compramos um kit churrasco. Com os outros 100, nós compramos uma caixinha de cerveja, 2 refrigerantes, e quem vier, traz a sua cerveja. E quando a carne acabar, nós vai fazer uma rodada. A gente gosta de felicidade coletiva. Eu ouvi isso na Feira Preta. A Ítala me ensinou isso, e a Monique também. Beijo, queridas. Felicidade coletiva, sabe? A gente precisa falar sobre coisas que fazem sentido pra gente, que faz sentido também. Então, o dinheiro, ele proporciona acesso. O dinheiro, ele proporciona que você veja outras possibilidades.
Total. A primeira vez que eu fui pra fora do país, eu falei, velho, eu fui como missionária, gente. Sabe? Fui como missionária pra Argentina, fiquei na casa de outras pessoas, mas já foi uma puta experiência. Minha mãe me ajudou aí, sabe? Tipo assim, meu pai tirou a passagem no cartão, minha mãe me deu uma grana pra eu ir, eu fiquei lá. Da segunda vez que eu fui pra Colômbia com minhas amigas representar, ser uma das representantes do Brasil no seminário de serviço social latino-americano e caribenho que teve. E assim, velho, foi chocante como que isso agregou pra minha vida. Eu tive contato com outras periferias, com outras populações. Então, e é isso, assim, eu fui com R$1.000 pra Colômbia. Até hoje eu não acredito nisso. Eu dividi a passagem no cartão da minha mãe, você lembra, mãe? E a gente foi eu, Elaine e DJ Combs. Então, tipo assim, quando você acessa, ainda que não seja da forma como a gente gostaria, mas quando você vai, quando você consegue, você fala, não, eu quero mais. Como que eu vou fazer para ter mais? E aí a gente começa a construir possibilidades. E aí eu acho que é muito importante a gente ter responsabilidade, inclusive, para fomentar o afroempreendedorismo. E por falar nisso, Fatine, outro dia eu tava quebrando pau aqui com a Cris, na tese, né? A gente construindo uma tese sobre o afro... Mesmo. Aí tava quebrando pau, é verdade. Sobre o afroempreendedorismo. Como que você define o afroempreendedorismo? Uma estratégia de sobrevivência. Mais uma estratégia de sobrevivência, assim. Porque o Gustavo tem uma visão que o afroempreendedorismo ele tá ligado com o objeto final, com a finalidade dele, tá ligado à questão também preta, afro, né? Então o negócio precisa ter esse fim, afro também. E eu disse para ele que o afroempreendedorismo tá ligado com o fato de você ser negro e lidar com o empreendedorismo, com as impossibilidades que se tem de ser afroempreendedor. De ser empreendedor. Não é só sobre o negócio, não é o fim do negócio, de ser alguma coisa ligada com afro ou para o povo preto, mas a trajetória que uma pessoa preta precisa fazer para empreender. Né? A gente não parte de herança. Como é que você possibilita o negócio? Isso é afroempreendedorismo. Como que você, diante de toda a adversidade e diversidade que se tem com relação a empreender, para uma pessoa presa, todos os desafios, quando você consegue transitar, por isso você está afroempreendendo. É o movimento, né, que eu estava dizendo para ele, não a chegada. E é uma ideia também, né? É a forma como você se coloca no mercado também. E é a experiência do seu corpo dentro da economia, é a experiência do seu corpo dentro de uma... Como você é visto. Como você é visto, como que as pessoas olham para você, como que o banco olha para você, como que os investidores olham para você. Então, acho que afroempreender diz sobre muita coisa. Semana passada, rolou a Feira Preta, né? Semana retrasada, na verdade. Já tô perdida no tempo, gente, é isso. Mas o tempo E é aí? o tempo é relativo. Nossa, meu Deus, é isso. Lugar, tá no futuro, é isso. Estava lá na Feira Preta e foi muito chocante. Feira Preta 2024 foi um festival, né? Dentro do Parque do Ibirapuera. Né, girou mais de R$1.300.000 nos 3 dias, né? Entre pessoas pretas. Isso é muito poderoso. Um festival girar R$1.300.000 entre pessoas pretas. E foi incrível. Com online chocante. Foi lindo, vi a Adriana lá, a gente teve a oportunidade de trocar ideia, conheci a produção, já conheci algumas pessoas que estavam ali, então eu vi o processo de criação desde a mesa, né, que foi feita para o reposicionamento de marca da Feira Preta, até a execução, eu acompanhei isso, assim, de ver tudo acontecendo. E aí, eu estava conversando com a Ítala e a gente estava trocando uma ideia e eu falei assim, cara, para mim é muito importante ver isso aqui materializado. Porque aí eu tenho a referência de que é possível, que aquilo que a gente falou lá atrás, é possível isso ser feito. Eu, enquanto produtora preta, ver uma mulher preta ter a maior feira afroempreendedora da América Latina, Adriana Barbosa. Um beijo, Adriana Barbosa. Isso é uma grande referência pra mim. Eu também quero construir coisas grandiosas, mas eu não quero demorar 20 anos pra construir coisas grandiosas. E nem vai, porque ela abriu o caminho. É isso, porque a Feira Preta tem 20 anos. A Adriana teve que quebrar muita pedra para chegar aonde ela chegou. E é isso, ela quebrou muita pedra para que eu pudesse passar, para que a gente pudesse passar. Então, eu acho que é um caminho de sancoçar o futuro mesmo.
Aham. Sabe? É de você entender que nem eu. Quando eu falo que a minha família é garimpeira, que a minha mãe lapidou diamante, eu preciso me conectar a isso e entender, véi. O que compõe meu corpo? Qual que é a minha sagacidade? Qual que é a minha ideia? Qual que é a minha estratégia? O que eu faço de melhor? Sim. Uhum, bota fé E demais. sendo uma pessoa com TDAH, que foi diagnosticado, inclusive, no ano passado, então foi um diagnóstico tardio, eu convivi com TDAH por 32 anos. E quando eu trabalhei muito com administrativo, com vendas, com coisas burocráticas, eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. Eu me sentia a pior profissional do mundo, porque eu não dava conta de organizar as coisas como elas precisam ser organizadas. Eu não dava conta. Uhum. Eu tinha uma deficiência, eu tenho uma deficiência cognitiva. Isso não é uma coisa simples, não dá pra gente passar, sabe? Não, isso aqui é bobeira. Não é. Então, quando eu me Eu tô achando encontro... que eu tenho também. Está. Sou psiquiatra, tá? Que pode diagnosticar, Calma, daquelas. Gustavo, calma, Gustavo. E aí, quando eu me encontro com a produção cultural, sabe? Eu respiro, eu falo, não, aqui eu posso ser potente do jeito que eu sou. Uhum. Aqui eu posso expressar a minha arte, o meu olhar, o meu entendimento de mundo da forma como ele é, porque aqui ele vai ser valorizado. E eu acho que o caminho é a gente buscar isso, velho, porque a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente quer. E aí, quando eu falo que é muito importante a gente se responsabilizar e ser responsável para falar sobre afroempreendedorismo, porque a gente não vai apresentar um checklist de 7 técnicas para você ganhar 100 mil reais e tornar um empreendedor de sucesso. Isso não existe para quem não é herdeiro, para quem vem de onde a gente vem, É. para quem teve disfunção alimentar, educacional, de segurança, Pra de quem tá saúde. pagando o passado. Para quem tá pagando o passado e para quem ainda segura a onda da família, porque a nossa geração que também tem feito isso, eu não tenho coragem de virar para uma pessoa. Hoje em dia o povo fala assim, não, Fatine, meu sonho é ter uma casa de show. Eu falo, não abre não. Para agora. Mentira, gente, eu falo, tá? De onde que vem esse desejo? Como é que isso vai se sustentar? Então, sabe? Porque é muito difícil você ser um empreendedor preto. Que é isso, o banco não vai olhar pra você da forma como olha para um empreendedor branco. Uhum. Sabe? É difícil, a gente ainda não aprendeu a ler o papel da forma como o papel é. Sabe? Quando a gente, por exemplo, no meu ramo, que é de produção cultural, que é cultura, as leis de incentivo, eu não aprendi a ler um edital, eu não aprendi a elaborar um edital. Uhum. E existem editais que são de 400, 500, 600, 3 milhões de reais. Eu não sabia ler, interpretar, escrever, submeter. Eu não sabia. Hoje eu sei. Uhum. E ainda continuo aprendendo. Mas sabe? Então, tipo assim, esse recurso ainda tá na mão de uma galera que não redistribui com a gente. E Muito tá pelo contrário. Que não redistribui, que estão escrevendo os 7 passos para chegar onde chegar. Exatamente. E fazendo a gente comprar. Porque a gente às vezes tá tão desesperado que a gente compra esses métodos. É. Por isso que olhar pra dentro é muito importante. Se conhecer é muito importante pra gente saber o que a gente dá conta e o que a gente não dá. Bota fé demais. Qual que é a ferramenta que eu trago dentro do meu arquétipo? E aí é do meu arquétipo enquanto mulher, preta, filha da Fátima, neta do Oswaldo, sabe? Enquanto uma pessoa espiritualizada, enquanto uma pessoa neurodivergente, enquanto, né, enfim, um corpo que pensa e se movimenta, cheio de inquietações, que trata muitas coisas, que trata ansiedade, que trata depressão, que trata muitos movimentos, inclusive que foram ocasionadas por conta dessa sociedade pavorosa que a gente vivencia até hoje, que a gente tá ali, né, caminhando para romper com muita coisa ainda. Então, eu não tenho coragem de chegar e entregar um checklist na mão de uma pessoa, mas eu falo pra ela, gata, o que você faz de melhor? Você já pensou no que você faz de melhor? No que você é boa de fazer? O que você sente tesão? O que você sente tesão? Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente sente tesão. Bota fé demais. Eu nem sabia, sabe? Que tipo assim, hoje, né, me reconhecendo enquanto uma mulher bissexual, eu nem sabia que eu amava tanto mulheres da forma como eu amo. Eu me reconheço enquanto bissexual desde criança. Mas a igreja, né, ela veio e ela vetou aquilo ali. Aham. Quando eu retorno ainda tentando redescobrir, sabe, esses Que é isso afetos. aqui? O que é isso aqui? E quando eu encontro com esse afeto, que vem a partir de um corpo que é muito parecido com o meu, né, eu falo, não, sobre isso aqui eu também tenho muito tesão aqui. Uhum. Então, é isso, assim, onde que tá o tesão?
Onde que está o desejo? Já parou para pensar sobre o seu desejo, a sua vontade? Onde que você quer estar? Você já parou para pensar onde é que você quer estar? Eu acho que são perguntas que a gente pode fazer e escrever e responder. Porque é isso, não tem receita de bolo pronta, não existe. A minha forma de empreender é diferente da sua, porque a minha negritude é diferente da sua. Total. A minha negritude é diferente da sua. E é muito importante a gente respeitar as negritudes, Uhum. porque é isso, assim, a gente tá no Brasil. A Sim. gente referencia, sim, entendeu? O continente africano, que foi de onde sai toda a nossa cultura, de onde sai a nossa espiritualidade, de onde sai o nosso movimento, a nossa forma de pensar. Nós somos brasileiros. Uhum. E brasileiro, fi, é plural demais. Total. Ser África filho de um também casal afrocentrado e ser filho de um casal interracial são negritudes que são construídas de forma completamente diferente. Sim. Total. A gente vive num país que, quando a gente olha para a fila de adoção, a negritude de uma pessoa que passa por um processo de uma casa de acolhimento de adoção, a negritude de uma pessoa que conviveu com pai e mãe dentro de casa, como você, a referência que a gente tem, são múltiplas negritudes. E eu acho que hoje, e aí eu vou hablar, hein? Eu acho que hoje falta muita empatia e respeito pela negritude alheia da galera, sabe? Sim. Porque a gente ainda quer ditar uma negritude que não dá pra todo Única. mundo, que não cabe pra todo mundo, É. Uhum. sabe? Então eu acho que também ditar uma fórmula de afroempreender é também negligenciar as realidades que são diferentes, que são múltiplas, e as negritudes que são diversas, assim. Aham. Então acho que é mais ou menos sobre isso, sabe? Boto fé Não, demais. e Aulas. a gente, Aulas, a o gente boletim trocou- sai em seguida, tá, gente? O boletim. A gente trocou essa ideia também com o Pererê, né? Uhum. Em relação, e é uma coisa que eu sempre falo também, né? E aí é uma organização política, Uhum. da gente enxergar o que é diverso, Uhum. reconhecer essa diversidade, mas na hora da gente exportar uma fala, que a gente junte todas essas forças e fale como um corpo só, Sim, entendeu? isso é importante. Que o antirracismo dá para todas essas negritudes. Uhum. Né? O antirracismo ele vai afetar todas Total. essas negritudes. Obviamente que eu, como uma mulher preta, retinta, Uhum. sem menor possibilidade, Sim. né? Eu vou ter o racismo, ele vai estar sobre mim muito diferente de uma pessoa que E tem te atravessar de uma forma completamente muito, diferente. totalmente diferente. Mas ao mesmo passo também, ô Fatine, eu descobri na Universidade Federal, fazendo um processo, inclusive, para poder entrar no mestrado na Federal, eu descobri que eu descobri aos 13 anos o que é ser negra, né? E as pessoas, quando eu sempre falava assim, eu descobri que eu era negra. Na verdade, eu descobri o que é ser negra. Porque Aham. saber que eu era negra, eu sabia, mas aí eu comecei a ressignificar. Total, Então, isso total. acontece comigo por causa disso. Então, você conseguir ligar os pontos. Eu consegui fazer isso aos 13 anos, vendo uma revista Raça, na primeira vez que eu Sim. fui trançar meu cabelo. Que a minha cabeleireira tinha a revista Raça, e eu vi isso. Então, ali, eu entendi isso. E aí, eu convivi com pessoas que estavam aos 30 anos descobrindo Sim. que era negro. Não de o que é ser, mas que era negro. E que, de alguma forma, também isso ou afeta ou a afeta, né? Então, assim, a gente vive um conflito muito louco. E eu falo, assim, né, que isso, infelizmente, assim, né, funcionou. E a gente ainda precisa entender que a gente tem caído nessas armadilhas dessa questão de não entender a nossa pluralidade, né? De entender essa diversidade que você está convidando a gente a entender essa diversidade, porque a gente ainda está discutindo isso, né? E aí as coisas passa boi e passa boiada, né? É a história do passa boi e passa boiada, porque a gente está discutindo isso. E isso é importante a gente saber que foi implantado, né? Essa questão da gente se olhar e entender que você é mais velha, que você é mais novo, ou que você é mais claro, ou que você é mais escuro, ou que você tem o cabelo mais crespo, que você tem o cabelo mais cedo. Isso foi implantado, porque isso faz a gente ficar discutindo sobre isso. E a gente ainda está na discussão de quem somos ainda, né? Quem é e quem não é, Quem é né? e quem não é, né? A gente fica
nessa discussão e tá passando boi, tá passando boiada, né? E esse boiado que tá passando é o boi, a boiada que não nos permite, às vezes, ter essa prosperidade financeira, né? Exatamente. Então, eu acho que é um ponto pra gente pensar. Mas, assim, maravilhoso esse papo, hein? Isso aí dá um livro, como diz Gustavo, isso dá um livro. Fatine, vamos passar para uma outra pauta aqui. Em relação a Só um minutinho. Cris, quantas horas? 19. Vamos encerrar. Temos ainda? 10 minutinhos? Pode? Uhum. Tá bom. Eu volto quantas vezes vocês quiserem. Corte, retoma. Não, depois a gente refaz um com... A gente vai fazer um com Kaká, vamos fazer um outro Tudo. só sobre ISG. Ai, tudo. Mas vamos fazer um spoilerzinho do que a gente pode tratar aqui quando a gente for Claro. desenvolver... Quando a gente for falar sobre inclusão, equidade, diversidade, Nossa, e ESG, que é uma parada que vem sendo muito mais, né, discutida e refletida, o movimento de investimento também de grana dentro dos ambientes corporativos estão observando quem está fazendo, quem não está fazendo, né? Como que está esse contexto aí do ISG? Você já começou a fazer a pergunta, eu tô achando que você estava contextualizando comigo. Desculpa. Mas, só cortando aqui, cortando, viu, Play, daquelas. Falar de afroempreendedorismo e falar de diversidade pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Aí a gente tornaria um papo muito extenso. Sim. Porque... Quando, né, eu for falar sobre diversidade, aí a gente vai entrar muito no mundo corporativo. Porque é a minha experiência, né, que é o corporativo e a cultura. E a academia também, né, que tudo começou lá. Então, eu me exponho de vir em outro momento, né, de falar sobre isso, inclusive Benilda também, né, Cris? É um grande nome, porque Benilda também, eu falo que ela é a minha mais velha da consultoria, né, e é isso, né, consultora da ONU também, é um outro bagulho, então acho que esse encontro geracional pode ser muito interessante, mas é só porque... Pra não quebrar. São dois assuntos diferentes, sabe, que sim. podem se encontrar, mas são dois assuntos diferentes. Mas, vamos lá. Você quer refazer a pergunta? Porque aí a gente volta num lugar, tipo assim, Fatine... Né? A gente também sabe que você já trabalhou como consultora. Então. A importância de ter essa visão dentro dos negócios. Sim, sim. Então, acho que a partir do momento que você se reconhece enquanto uma pessoa negra no mercado e na sociedade, você já começa a perceber que o buraco para você é muito mais embaixo. E eu acho que aí você começa a questionar e a refletir sobre esse sistema que diz que para uns é X e para outros é Y. E, enquanto assistente social, a minha análise societária, ela vem a partir do lugar da falta. Por que é que falta? Por que aqui as coisas são lidas dessa forma e nesse lugar aqui não? Por que no Alphaville não falta água e no Ressaca falta? Por que nessa empresa não tem pessoas pretas? E nessa aqui até tem, mas é só servindo. Nessa aqui nem servindo tem. Por que eu tô nesse restaurante e eu tô fazendo o teste do pescoço e eu não consigo ver ninguém semelhante a mim que não esteja servindo? E eu acho que aí começa um trabalho, um exercício de pensar a sociedade a partir de uma ótica de raça, classe, gênero e território. Eita. E sim, nessa ordem. Raça, classe, gênero e território. E aí, quando eu, enquanto uma mulher negra, favelada, bissexual e formada na academia, a minha experiência é completamente diferente de uma gata lá do Pará. Total. Preta, bissexual, da academia. Ainda que a gente possa ter coisas semelhantes de experiências sociais
semelhantes, a nossa existência é muito diferente. Então, pensar na diversidade nesse lugar, porque é isso, né? Às vezes as empresas, elas atrelam a diversidade a temos 2 mulheres, tá tudo bem. Acabamos de ter uma mulher na diretoria. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Quando a gente fala que 56% da população brasileira é preta e parda, né? É negra. A gente olha para um índice econômico em que 10%, entre os 10% mais ricos do Brasil, apenas 3% são negras. E quando a gente olha que entre os 75% mais pobres do Brasil, entre os mais pobres do Brasil, 75% são pessoas negras, aí a gente entende que tem um rolê muito errado. Entende? Dos 100% mais pobres, 75% são negras. E dos 10%, eu estou falando de 10% mais ricos, apenas 3% são pessoas negras. Tem muita coisa errada. E aí a gente precisa começar a pensar e questionar. Questionar as corporações, questionar as empresas, questionar as marcas, questionar e trazer reflexão de falando, gente, vocês sabiam que a sociedade é composta por pessoas? Vocês sabiam que isso aí que você está fazendo, que você está despejando naquele rio, uma hora pode te prejudicar e prejudicar a sociedade? Que a destruição que você causa na natureza, ela vai vir daqui a pouquinho, e a gente sabe muito bem, principalmente aqui em Minas Gerais, os desastres que nós já vivenciamos aqui, entendeu? Falando do nosso recorte aqui ainda. Nós estamos vivenciando um tempo aqui, quem for ver mais pra frente, que está tendo um desastre ambiental chocante no Rio Grande do Sul. Entende? E muita gente negando, né? E é nesse momento que, gente, se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, a natureza é mãe. E ela vai passar. Porque é tudo dela. Então, quando você chama as empresas para pensar nesse lugar, né? Olha, o impacto que você causa no ambiente, o impacto que você causa na sociedade, o impacto que você causa na forma como você gere as pessoas, como você capacita as pessoas, como você chama as pessoas para construir aquela empresa, e para além daquela empresa, aquela economia e aquela sociedade, ela é responsabilidade sua. E aí a gente começa a repensar nisso. É um papo longo. Falar de ESG é um papo longo e é um papo desconfortável. E você fala aí da questão ambiental e fala da questão social, né, da diversidade, ainda tem a questão da governança que é impactada por tudo isso. Total. Porque se eu também não, se eu quero que de fato a questão do perfil, do meu senso de diversidade, ele ter uma outra cara, né, para minha empresa. E se eu quero que as questões ambientais, elas também tenham ali, né, conformidades, eu preciso de falar sobre compliance. E aí eu vou falar sobre governança, eu vou ter que discutir sobre isso. Eu preciso trazer mulher para essa governança, eu preciso trazer preto para essa governança, eu preciso trazer pessoas com deficiência para essa governança. Então a gente vai falar também da estrutura, né, do próprio negócio. Então, ESG é um papão, né? É um papo grande. Porque, assim, tem tudo a ver. Total. Tem tudo a ver. As pessoas ficam falando tanto em sustentabilidade e tudo mais, né? Tá ali dentro. Total. Tá ali dentro. E ninguém saca o que é o mais importante da sustentabilidade, que são as pessoas. Exato. Tudo resume a pessoas. Eu acho que é isso que a sociedade... E aí eu falo tanto, né, daqueles que detêm o poder e que têm a caneta na mão para assinar os contratos, os papéis, tanto de quem constrói a sociedade. A gente precisa entender que tudo se resume a pessoas. É isso aí. Quem a gente vai impactar, quem a gente quer agregar, quem que a gente quer construir. E é isso. Se a sociedade, se essa nata que detém a caneta na mão não nos reconhece enquanto pessoas, vai chegar um momento que a gente também não vai se reconhecê-los mais. Boa. E aí é que o bagulho vai virar. E isso não é um apartheid reverso. Até porque isso não existe. Se alguém falar isso, a gente vai rir muito. Mas é sobre preferências mesmo. É sobre
direcionamento, é sobre, gente, tô cansada, vamos nos organizar, que aí entra o Black Money, que a gente pode falar isso mais pra frente. Total. Aí entra em outras formas de se organizar para sobreviver. E para além de sobreviver, viver bem. É isso Que aí. a gente também É tem isso. que parar de falar sobre sobrevivência e viver bem, que é isso que a gente quer. Sobre bem viver, né? E É aí, isso isso que você tá aí. falando, né? Essas questões que você fala, né? Se a gente não pergunta com quem, como, em que condições, Uhum. é bem afro-indígena isso, né? Total. É muito afro-indígena, né? E aí, assim, com muita saudade, a gente vai falar do grande mestre que a gente tem, que faleceu no ano passado, que é o mestre Sim. bispo, né? Que ele Sim. fala a respeito disso, né? Que quando a favela, o quilombo perdeu o medo da favela e a favela reconhecer o quilombo e ambos juntos irem conhecer as aldeias, ele fala isso, é muito Nossa. bonito, e ambos juntos irem conhecer as aldeias, o asfalto derrete. E é fato isso. Então, salve aí, né? Nego Bispo. Salve. Enfim, é isso. Fatine, a gente termina com uma pergunta, a gente começa com uma, Uhum. que é quem é você, você fala, e aí a pergunta é realmente sou quem sou, e a gente viu que você realmente é quem você é, né? Tudo que você falou que é, você é realmente. E a gente gosta de terminar aqui com a grande pergunta, que é se você é tudo que você poderia ser, diante de tudo isso que a gente tem. Isso aí rendeu mais 1 hora com o Pererê. Você, Fatine Forbeck, é tudo que você poderia ser? Eu acho que dentro do que me foi permitido e dentro do que me foi possível e apresentado e ofertado, eu sou sim. Bota fé. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender. Uhum. Eu tenho 33 anos, sabe? Eu ainda tô entendendo o meu corpo. Eu ainda tô entendendo o meu funcionamento. Quando eu falo que eu recebi um diagnóstico tardio, quando eu falo que eu ainda, né, estou no processo de tratar, né, comorbidades sociais, inclusive, eu ainda tô me entendendo, mas tudo que eu fiz até aqui foi com muita inteireza, foi com muita força, foi com muito axé, foi com muita unção, foi com muita determinação, entregando o meu melhor. Eu sei que eu posso ser muito maior e muito melhor, mas hoje, com 33, eu acho que eu sou, como o povo fala, né, a minha melhor versão mesmo, assim. E quando eu falo de melhor versão, não é sobre o meu melhor momento, porque eu nem tô nele. Uhum. Mas é sobre eu reconhecer que eu faço o meu melhor com as ferramentas que eu tenho. Uhum. E isso, de alguma forma, chega para outras pessoas. Isso, de alguma forma, inspira outras pessoas, motiva outras pessoas. Isso, de alguma forma, remunera pessoas, né? Isso, de alguma forma, comove pessoas. Então, eu acho que foi um bom caminho. E a tendência é que esse caminho continue. E que eu vá evoluindo junto com ele também. Acho que se você me fizer essa pergunta daqui a 1 ano, daqui a 5, 10 anos, talvez eu te responda da mesma forma. Eu acho que com as ferramentas que eu tenho, com o acesso que eu tive, com as oportunidades que me foram apresentadas, eu acho que eu sou o melhor que eu posso ser agora, sabe? Bota fé Massa. demais. Que isso, hein, Gustavo? Que isso, hein? Fatine, muito obrigado. Amada. Obrigada demais. Eu que agradeço. Semana que vem, então, nós temos, né, o capítulo 2, né? Olha pra você ver! Você já Olha me- pra vocês Versículo verem. 4. já capítulo prometeu 2. o capítulo 2 e o 3 aqui Nossa hoje. Senhora. Aliás, você prometeu o capítulo 2 do ISG, você prometeu o capítulo 3 com o Kaká, sobre Olha história do isso. samba. Ainda tem a Benilda também, né? É muita coisa. Fatine, Vamos trazer nossa ela, vamos fazer esse sócia. podcast aqui em 3 pessoas apresentando. E pronto, é isso, não é não? É isso aí. Que Relaxa. alegria, eu fico muito feliz pelo convite, é uma alegria partilhar, né, projeção, futuro, presente, falar do passado, e falar de um passado, não um passado com dor, mas um passado que inspira a gente, inclusive, para seguir. A gente reconhece que o racismo nos atravessa, mas ele não nos define, como nos ensinou Benilda Brito. Então, assim... É isso. Terminando terminando com, começamos com Benilda Brito, terminamos com Benilda Brito. Te amo, B. Um cheiro e obrigada, eu tô à disposição de vocês aqui. É isso. Valeu, eu acho, Fati. Gustavo, que a gente
Pro futuro, hein? Isso é pro futuro, que a gente tá sentado na mesa de uma futura ministra da cultura, hein? Guardem Gente, isso é aí que sério! ainda vamos fazer esse corte. Eu Ó, aceito, gente, hein? Um cheiro pra todo mundo e até a Beijo! próxima aí. Valeu. E foi a nossa cara, hein, Gustavo? Nossa cara, Cris. Ô, gente, obrigada. Foi sim essa... Valeu aí, Play. Cultura afro. Cultura afro.